Queridos amigos, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar e nesse instante possamos nos envolver nessas vibrações que visam o nosso soerguimento, o nosso cuidado nas nossas mazelas por parte dos Espíritos e também aquela ambiência fraterna que nos alimenta como irmãos. Que a fraternidade possa então, nesse momento, ser pródiga para todos nós. Para nós é um motivo de muita alegria estar retornando ao estudo do Livro dos Espíritos, das sextas-feiras, trabalho esse que tem nos auxiliado tanto. É isso? Para quem está vendo a primeira vez, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. Foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. O livro é dividido em 4 partes e nós estamos trabalhando na segunda parte, que é intitulada Do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Nós estamos estudando o tópico Encarnação nos Diferentes Mundos. Na semana passada nós trabalhamos a questão 177A, 178. 179 não. Então 178, 178A e B. Nós vamos relê-las, já adentrando, já possibilitando o entendimento para 179. 178, Kardec formula assim os espíritos. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Resposta: sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam, então, com alegria, as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. 178A. Isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição nesse caso consiste em não avançar, em recomeçar no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. E a 178B, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Tá bom, vamos ficar aqui. Bom, a maioria, todos estavam aqui na última semana? Tem alguém que não veio na última semana? Ah, que bom. Só dos encarnados, né? Porque dos desencarnados tem companheiros que não estiveram aqui. Então eu tenho que falar um pouquinho para eles. Combinado? Vocês têm a paciência? E além de tudo, nós temos os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Não é isso? Então sempre a gente, de alguma forma, estamos recomeçando. Então essas questões vêm trazer para nós reflexões interessantes no que reporta a reencarnação em mundos superiores ou mundos superiores àquele no qual estamos vinculados, ou o espírito está vinculado. O que significa isso? Nós estamos na esteira do tempo, no processo do ir e vir, ou seja, voltamos para o mundo espiritual, que é a pátria verdadeira, que é o mundo real, e depois de estagiar
desse mundo, nós voltamos para o mundo da carne. Nós julgamos que esse aqui é o mundo real. Não é isso? E não poderia ser diferente. Senão a gente poderia ficar focando no mundo espiritual, esquecendo as responsabilidades aqui na Terra. Não é assim. Nós temos que objetivar os nossos desafios aqui e agora. Mas as informações espirituais nos dão conta de que foi do mundo espiritual que nós efetivamente viemos. Quando criados por Deus, no espaço, numa região inabordável ainda para nós, nesse instante nós automaticamente somos levados ao mergulho na matéria. Esse que é o ponto. Nos reinos inferiores, numa matéria primitiva. Até chegar, por exemplo, na fase mineral, animal, vegetal, e entrarmos no estágio quanto possuindo corpo de carne. Somos homens. Então, com isso, rapidamente eu estou dizendo que os animais são seres que estão também em processo de evolução. E é interessante, né? Com o progresso do mundo, hoje a gente vê os assuntos vinculados à ecologia, questão da preservação dos animais, etc. Observem bem, isso tudo já é um reflexo da maturidade dos homens, no que reporta ao cuidado que nós temos que ter com os reinos inferiores. Tanto é verdade que o próprio iniciado, o grande profeta Moisés, escreve no livro Gênesis, quando ele, de uma forma figurada, conta como que foi a criação do planeta Terra, embora a gente ache que foi a criação do mundo, né? Mas ele ali está se referindo à criação do planeta Terra. E depois que Deus disse, haja luz, e a luz foi feita, e viu Deus que a luz era boa, vem todo um processo encadeando, indicando a criação, a organização geológica do planeta, até que chega no momento em que os seres viventes vão chegar aqui, né, e começarão a participar do processo de definição de vida no planeta, né, até para preparar para a chegada do homem. Tanto que a gente vai observar que o homem, depois que é criado todo o reino, né, mineral, né, o vegetal, as plantas, né, o reino animal, é que chega o homem. E depois que o homem é criado, disse Deus, e que o homem seja o responsável para cuidar, para dominar as aves dos céus, os répteis, os animais. Está escrito no primeiro capítulo do livro Gênesis de Moisés. Então isso já dá para a gente uma ideia, de uma forma simples, mas assim, muito interessante e encadeada, o que significa a evolução espiritual, a escala espiritual. Então o homem tem que dominar mesmo. Por que o homem tem que dominar? Porque nós já temos toda a evolução espiritual implementada dentro de nós. Porque nós já estagiamos nesses reinos que nos antecede agora. A nossa estrutura física, ela reflete isso, né? Os nossos órgãos, a função dos nossos órgãos, elas refletem todo o processo do quimismo, né? Do quimismo das plantas, né? A elaboração da fotossíntese, né? E aí vai. Então, hoje, quando nós citamos que os homens estamos discutindo a questão da ecologia, ela de alguma forma está demonstrando a coerência de tudo que a gente está falando aqui, com um conhecimento um pouco mais profundo do que vem a ser a administração dos valores dentro da posição que nós ocupamos na escala evolutiva. Ficou difícil? O assunto costuma ficar meio árido, mas é importante a gente entender. Por isso nós viemos, desde a história, do início da história do planeta, nós viemos num processo de reencarnação.
nesse órgão. Mas a nossa história espiritual ela não começou no planeta Terra. Nós viemos de outros mundos. Tá? Viemos de outros mundos. Para compor hoje essa grande humanidade. Vieram espíritos mais evoluídos, vieram espíritos mais atrasados, vieram espíritos em estágio mediano. Muitos dos espíritos que vieram dar um grande impulso na evolução planetária, possivelmente eles já não mais fazem parte dessa nossa humanidade. Eles estão continuando a história deles nos mundos que são mais propícios para o desenvolvimento deles. Enquanto nós estamos lutando para nos capacitar dentro de um contexto de hierarquia, ou seja, crescendo, evoluindo, para nos tornarmos cada vez mais dignos de habitar este planeta. E até nos elevando de tal forma que poderemos sermos convidados a reencarnar em outros mundos, mais evoluídos do que o planeta Terra. Casal Terra, como que assunto é esse? Estou ficando meio confuso. Não fica não, porque nós estamos aqui falando de intercâmbio planetários. Olha para vocês verem. Então a gente fica, tem muita gente brigando aí por causa de um pedacinho de terra, e nós estamos discutindo aqui dentro de um projeto de verificar sobre a possibilidade da gente comprar um lote na Lua. Topa? Não sou eu que vou vender um lote na Lua, mas eu posso começar a pensar sobre a possibilidade não de habitar na Lua. Brinquei com vocês, porque tem gente que vende lote na Lua mesmo e tem outros que compram e vai com carro. Não é isso que estou falando. Mas nós começamos a abrir o entendimento dentro de uma possibilidade na qual um dia nós vamos deixar esse planeta Terra. Agora, tomara que seja para o mundo superior. Por quê? Nós temos que repetir, junto com o estudo que temos procurado realizar com Allan Kardec no livro A Gênese, no qual Kardec nos mostra que dentro desse processo de emigração e migração, né, das raças, dos povos, o planeta Terra ele está num processo de evolução. E evoluindo o planeta, por estar sendo habitado por espíritos que estão em processo de evolução, deu aí? No contexto da evolução, aqueles espíritos que não se predispõem, que não abraçam o contexto do progresso, automaticamente eles começam a criar impedimentos. Deu aí? É aquele ser, por exemplo, na sociedade, que começa a dar trabalho na família. Né? Tem lá 10, todo mundo está querendo progredir, mas aquele irmão ali está dando trabalho. Está dando trabalho no sentido de que ele reluta contra o aguilhão. Né? Ele briga contra o aguilhão. As coisas estão caminhando de um jeito, mas ele sempre é do contra, ele sempre é que traz problema, ele sempre que arruma briga, ele sempre que dá trabalho com o vizinho. Estou criando uma ideia aqui, né? Só para a gente imaginar. Aí ele pode entrar até nas raízes da delinquência, da criminalidade. Não causa um grande problema? Causa ou não? Causa. Tá. Vocês só estão assim. Aí eu não sei se estão assim só por educação, né? É triste porque já tem até um apelido, ovelha negra. Ovelha negra. Né? É ovelha desgarrada. Isso aí essa simbologia da ovelha é uma coisa milenar. Né? Aquela ovelha que se desgarra. Então o que acontece com essa ovelha? Para a sociedade ela se torna um grande problema. Estou colocando casos drásticos, complexos. Deu aí? Porque todos nós, de alguma forma, somos ovelhas que dão trabalho. Né? Pensando bem, todo mundo aqui dá um pouquinho de trabalho. Mas aqueles que realmente estão renitentes, vamos pensar nisso, renitentes contra o progresso, estes passam muitas vezes a, de uma certa forma, impedir o progresso dos demais. Né?
Então existem espíritos que vão automaticamente assinando um passaporte para habitar mundos nos quais eles terão mais, vamos dizer assim, mais significação. Eles terão mais como... Eles têm um planeta. Eles terão como que oportunidade de auxiliar no progresso de outros que estão num estágio muito inferior a estes ou esse agrupamento do qual ele faz parte. Como assim? Nós estamos aqui. Todo mundo aqui querendo melhorar, crescer, trabalhar, e eu estou aqui dando trabalho. Né? Eu estou dando trabalho para vocês. Não, gente, faço não. Né? Está todo mundo querendo caminhar e eu jogando banana para os outros escorregar, eu ateando incêndio, fogo para cá, parará. Então tá, você está atrapalhando. Deus, na sua infinita bondade que se expressa em leis, automaticamente está como que facilitando que o grupo adiante. Mas aqui eu prefiro estacionar. Em estacionar, o que os espíritos costumam fazer? Vamos levar ele então para um outro ambiente que a turma que ele vai encontrar não quer andar. Deu aí, Ed? A turma aqui quer andar. Os de lá não querem não, porque eles nem sabem o que é andar. Então o indivíduo é retirado desse contexto aqui para ser levado para um mundo em que está um 0 a 0, vamos trazer assim na linguagem popular, um 0 a 0 dos bons. Aí ele vai chegar lá, vai reencarnar, automaticamente ele vai começar a ficar incomodado com o 0 a 0 da turma de cá. Porque ele já caminhou mais do que os de cá. Então o que acontece no caso dele especificamente? Ao ser retirado do mundo em que ele estava trazendo problemas, estacionado, ser retirado dali, não tenha dúvida que vai causar sofrimento, dificuldades. Ele vai ser levado então para um ambiente muito mais inóspito, com muito mais dificuldades. Com isso, ao chegar nessas instâncias, de alguma forma, há um movimento, Marco Aurélio, de um certo arrependimento. Pode não ser muito claro, mas que há. Aí começa a bater uma saudade, cadê aqueles que eu amo, etc. Ah, mas você não quis. Né? Então vamos para lá. Aqui, ele vai se sentir um peixe fora d'água. Mas ele não tem outra opção, porque ele está ali. Imagine, você sai para fazer um acampamento. Lá no Mato Grosso, lá na Amazônia. Você está com um grupo. De repente esse grupo, de alguma forma você perde esse grupo. Aí esse grupo se resolve para o outro lado e você se vê diante de feras, diante de uma floresta densa, diante de uma série de dificuldades. O que você vai ter que fazer? Se virar. Você vai ter que dar um jeito, não é isso? Você vai ter que lutar para se manter, etc, etc. O ambiente é tão dificultoso que esse espírito reencarnado não lembra claramente como é que era a vida dele lá no planetinha Terra. Ah, gostaram? Vou falar do planeta Terra, porque aí começamos a entender. Aí ele vai começar intuitivamente sentir necessidade de resolver dentro da própria manifestação do instinto de conservação dele. Ele vai ter que se proteger contra o frio da floresta. Vai. Aí ele não tem mais edredom, ele não tem mais aquelas roupas, né, que ele usava quando ia fazer acampamento, que tinha faca, lanterna, barra de cereais, que tinha isso, que tinha que tinha repelente, anti-repelente não pode, que tinha repelente, água mineral, tem mais, choquito, caixa de isqueiro para acender fogueira, tinha tudo. Lá ele não tem. Aí vai ter que se virar. O que vai ser acionado na intimidade dele? O instinto de conservação. A luta pela sobrevivência.
Então, dentro das dificuldades dele, ele vai ter que buscar, nos escaninhos da intimidade, da memória dele, recursos. Só que ele não tem mais a indústria desenvolvida para fazer um isqueiro para ele, entregar pronto para ele acender uma fogueira. E intuitivamente ele fala assim, puxa, mas eu preciso aqui de calor, eu estou com frio. Aí em determinado momento, dá uma tempestade na floresta. Aí ele viu um trovão. E depois do trovão veio o quê? O raio. Em sequência, né? Aliás, é o raio e depois do trovão, porque a luz é mais rápida, 320 mil quilômetros por segundo. Mas aí a ideia é ele ver o raio cortando e, por exemplo, atingindo uma árvore. Tum! Fogo. Aquele susto. Mas de repente ele está perto e ele vê que aquilo se alastrou e de alguma forma promoveu o quê? Calor. Casalberto, você está falando uma coisa tão básica. Não, mas é porque eu estou com ele no mundo primitivo. Vocês tenham paciência. Aí de repente ele fala assim, olha, aquele negócio é bom. Como é que faz aquilo? Não sei. Aí de repente, por uma questão natural magnética, né? Magnética, ele está reencarnado com corpo de carne, de homem. Né? Quem são os habitantes ali? Aqueles espíritos que estão no 0 a 0 danado, não é isso? Então o magnetismo dos homens automaticamente vai fazer com que eles se aproximem. Deu aí? Campo mental. Ao se aproximar, daqui a pouco ele vira o quê? Ele vai se, por uma necessidade de socialização, isso é do espírito, né? Lei de sociedade, estudemos o livro dos espíritos, nós vamos ver que é uma lei natural, não é imposto, isso não é cultura, isso é óbvio que a cultura vai ampliando os conceitos, mas é uma lei natural que nos agrega, que nos aproxima. Aí daqui a pouco ele começando a se socializar, os instintos, né, vão sendo acionados, daqui a pouco entra o processo da reprodução, etc, etc. Daqui a pouco ele vira o que ali? Amiguinho de todo mundo, né? No início pode ficar até um pouquinho assim, meio assustado, porque é uma tribo, é um bando, né? E ele é sozinho, mais forte que ele seja, ele é sozinho, mas daqui a pouco ele começa a fazer amizade, aí ele começa a ganhar espaço, aí as asinhas começam a soltar. Aí daqui a pouco ele é o quê? Líder. O líder. Ele é o pajé. Entendeu? Aí o pajé. E o pajé sempre vai ter um outro, porque ele não está sozinho. Porque são grupos, entendeu? É grupo que está reencarnando, eles estão espalhados na floresta. Aí, junto dele, que é a liderança natural, ele vai encontrar um que é uma liderança assim, que tem uma sensibilidade, né? É o médium. Aí daqui a pouco, ficar amiguinho no meio do que grupo, o médium vira o quê? Você tem o pajé e o... Conselheiro. Hã? Conselheiro. O feiticeiro. Feiticeiro. Curandeiro. Foda isso aí. É o feiticeiro. Não, tem o termo certo dos indígenas. Ô Gino, pesquisa no Google aí para nós. Aqui. Aí daqui a pouco o quê? Os espíritos, né? Os mentores que estão coordenando aquela organização planetária, embora primitiva, começam a trazer informações, né? Aqueles que vão desencarnando no grupo vão começar a se comunicar. Lá no mundo espiritual, embora primitivo também, eles vão se lembrando de coisas que eles trouxeram do outro mundo. Aí daqui a pouco eles estão inventando a roda, eles estão organizando isso e aquilo. Só que ainda muito débeis, muito complicados no campo do sentimento, do orgulho, do egoísmo. Mas o progresso deles faz com que eles sejam deuses para os outros. Deu aí, gente? Isso parece simples essa história, né? Mas ela é de uma sutileza, porque aí quando a gente faz uma viagem na história da humanidade, a gente vai observar que aqueles espíritos que foram os grandes líderes, que auxiliaram o progresso da humanidade, na maioria deles, eles não eram espíritos extremamente evoluídos na área da espiritualização. Mas eram espíritos que tinham uma grande capacidade de organizar, de planejar,
Porque trouxeram isso dos mundos de onde vieram. Por isso foram grandes guerreiros. Não é? Alexandre o Grande, considerado o maior estrategista de todos os tempos. Não é? Ele teve um que também foi muito voluntarioso, Júlio César. Depois teve um outro, Carlos Magno. Depois teve um outro chamado Napoleão Bonaparte. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. De onde, no mundo que ele veio, obviamente que ele era um expert nessa área. Só que ele não era sozinho. Ele participava de um agrupamento de líderes, de estrategistas. Só que, vou pegar só o exemplo dele, com todo o carinho que nós temos por ele e ele conosco. O exemplo dele significa que ele, nesse agrupamento que ele participava, ele estava complicado moralmente. Ele e mais o grupo que veio junto com ele, tá? Eu só citei um, mas reencarnaram milhões como ele. Esses milhões estavam complicados moralmente. Os outros estavam já assim, hoje é sexta-feira, tem festa, mas eu vou na feira quente. Os outros estavam assim, eu vou dormir, mas assim, eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Os outros estavam assim, não, a vida está difícil, mas eu não vou reclamar, porque Jesus está me apoiando. É esse grande movimento que a humanidade está vivendo. Como outros estão querendo, mas não sabem onde buscar. Né? Como outros estão numa situação de muita penúria. E estão tendo a oportunidade de, junto do movimento da dor, estarmos refletindo sobre a importância da saúde. Porque muitas vezes a gente pensa na saúde quando nós estamos com a ausência dela, não é isso? É ou não é verdade? Então é um grande movimento de evolução, aonde Deus não castiga ninguém. Se a gente for avaliar com os olhos de misericórdia, treinando para ter misericórdia no nosso coração, a gente começa a verificar a lógica das coisas. Então a ideia ancestral, teológica, da religião punitiva, do castigo, da perda do paraíso, né? A perda do paraíso porque se cometeu um pecado, ela foi alimentada durante muito tempo porque ela é verdadeira. Mas verdadeira no seguinte sentido, que nós habitávamos um paraíso. Entendeu aí? E que esse paraíso nós não nos fizemos dignos de permanecer nesse paraíso. Por isso que Moisés escreveu que Deus disse para Adão: comeis do fruto de todas as árvores que tem no jardim, mas do fruto da ciência, do bem e do mal, não comereis, porque se comerdes, morrereis. Olha o texto. Olha o texto. E o povo, nós lemos e não entendemos. Simbolicamente está dizendo o seguinte, que a partir do momento em que o Espírito descobre a verdade, que a verdade, o simbolismo de comer a maçã é comer o fruto e essencializar esse fruto. Então, no momento em que você mastiga e você vai trazendo esse conteúdo da alimentação para iniciar o processo da digestão, que começa na própria mastigação, automaticamente nós vamos como que sentindo a importância disso. E quando é verdade, como define o próprio Evangelho, assimilar a verdade, ela costuma ser doce quando tu morde, mas ela se torna fel quando ela desce por ventre, porque ela sai rasgando as nossas entranhas. Ou seja, a verdade vai como que tirando o véu, ela vai descortinando os fatos. E ao descobrir os fatos, nós automaticamente somos levados pela nossa consciência a uma atitude de reposicionamento. Porque você está reconsiderando
O que antes para você era uma coisa tranquila, você não via mal nenhum, você estava no paraíso. Olha o simbolismo. Adão e Eva no paraíso. Depois que comeram, o que aconteceu com eles? Eles morreram. E surgiu o quê? A vergonha. Tanto que eles foram se cobrir as partes mais íntimas. Olha o seu simbolismo. Olha, ninguém pode ver. Mas na realidade, é cobrir de forma a se colocar numa nova condição, porque aquele estágio virginal ou de pureza, ele já não dá mais. Não sei se eu consegui chegar lá. Deu aí, gente? Eu gosto muito desse exemplo, porque eles se sentiram descobertos. Adão e Eva. Eles foram descobertos fazendo uma coisa errada. Não é isso que a gente aprendeu na historiazinha? Mas na realidade, não é que alguém estava vigiando-os. Agora trazendo para nós. Somos nós quando nos deparamos com a verdade. Aí a verdade vai dizendo assim, olha, não era tão assim, não era tão salutar, não era tão bom quanto nós imaginávamos. Aí surge a vergonha aqui, é a manifestação da dor na consciência. Não sei se deu agora. A dor da consciência. Aí o que antes era no paraíso passa a ser o quê? Inferno, porque houve morte. Então a morte no Antigo Testamento e no Evangelho significa morte consciencial. Jamais os textos vão estar se referindo à morte biológica. Então quando tem alguém morto no Evangelho, você pode analisar como morte aqui, psíquica. Porque o Evangelho, qualquer outro livro, trata da morte no sentido físico. Nós, quando analisamos morte, tem que ser nesse sentido, porque você pode morrer, desencarnar e continuar na posição espiritual de um morto ou de um vivo, no sentido da palavra. Ou seja, porque você morreu, porque você desencarnou, não significa que você vai descobrir a verdade. Agora, você na Terra, você pode descobrir uma verdade que você morto não descobre. Nós estávamos lendo a Revista Espírita hoje, de 1865, eu trouxe a de 62. Um texto, um depoimento de um companheiro desencarnado, falando da dor que ele estava sentindo no momento do seu funeral, do seu próprio funeral. Aí ele foi fazendo uma retrospecção. No momento em que ele estava para desencarnar, ele recebendo a extrema-unção. As preces encomendadas, as orações, para que ele descansasse no mundo espiritual, no mundo de Deus, no reino dos céus, no paraíso, que ele alcançasse o paraíso. Aí quando chegou no momento do velório, as pessoas fazendo as preces, vai em paz, que você adormeça pela eternidade no seio de Deus. E quanto mais as pessoas iam falando de adormecimento no seio, no reino de Deus, mais ele ia se despertando. E ele, extremamente consciente da situação, ele foi se sentir como apunhalado. Por quê? Muitos falavam assim, ele foi tão bom. E cada vez que alguém falava assim, ele foi tão bom, ele foi fazendo uma retrospectiva em comportamentos, por exemplo, que ele teve com aquele que falava que ele foi muito bom. E ele foi verificando que nada daquilo era verdadeiro. Era uma série de palavras jogadas a esmo no sentido apenas social do fato. E aquele movimento extremamente periférico ou social, espiritualmente estava significando para ele verdadeiras punhaladas, verdadeiras chicotadas de verdade. E ele foi se lembrando da vida dele. Até que ele chegou numa condição de uma depressão profunda no mundo espiritual. Esse foi se descobrindo.
nessa situação. Mas existem muitos Bacoré que desencarnam e continuam no mundo espiritual adormecidos. Sem saber, sem analisar, sem medir como foi a vida. Aí costuma, nesse processo, lá no plano espiritual, serem até levados a uma chamada sonoterapia, para que eles possam voltar para cá sem tomarem consciência do que foi, do que aconteceu. Como existem alguns que ficam rebeldes, não aceitando, se julgando os donos da verdade. Aqui no plano terreno são pessoas dóceis, mas desencarnam e quando vê a realidade, se tornam verdadeiros impessos, dificultosos num contexto social daqui, familiar, ou no próprio mundo espiritual. Então, enfim, a reencarnação ela tem a função de nos auxiliar para que possamos abrandar os nossos sentimentos, dinamizando-os, contribuir para que possamos ampliar a nossa inteligência ou a nossa capacidade de ver. Nós estamos analisando o intercâmbio entre mundos. É um assunto informativo de importância, mas ele tem que ser puxado para cá, para que a gente deixe um pouquinho os mundos inferiores ou superiores de lado, para a gente voltar as nossas atenções para cá, para essa realidade nossa. Porque essa realidade é que vai definir o grande futuro. Deu, dona Neuza? Só eu que falei até agora. E aí, Ângela, o que você está pensando? Pensando na dificuldade. Nessa dificuldade nossa, pela pequenez que somos, as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, mesmo falando de mundos inferiores ou de situações extremas, a gente tem as mesmas, ou proporcionalmente as mesmas dificuldades hoje no mundo atual, na nossa vida, no relacionamento, enfim. Se eu captei a sua ideia, você está querendo fazer uma comparação dessa migração e emigração entre planetas, fazendo uma adequação às emigrações e imigrações do contexto grupal, de comunidades, Social. de sociedade. É verdade. Guarde isso. A lei espiritual é a mesma lei que equilibra o micro e a mesma lei que regula o macrocosmos. Não tem diferença. Emmanuel, quando se refere ao Evangelho, no livro Consolador, ele define que o Evangelho é a lei divina dos mundos. O Evangelho é o Evangelho do universo. Então não tem Evangelho na Terra e tem outro Evangelho em Marte. É o mesmo. Com isso, a gente aproveita para fazer a seguinte colocação dentro dessa ideia muito bem inspirada. No contexto nosso, do dia a dia, de vida, nós temos essas experiências. Dentro de uma família, você tem, nessa família, aqueles espíritos que estão numa condição de liderança. Você tem aqueles espíritos que estão na condição de médiuns, seja o médium da paciência, ou o médium da cura, ou o médium que inspira, ou o médium que é presente, que dá presente, né? O médium que abranda, e aí vai. Né? Nós temos aqueles espíritos em família que muitas vezes não conseguem se ajustar, porque estão numa condição de infantilidade muito clara perante os demais. É isso?
Você, na mesma família, você pode ter espíritos extremamente afinizados no mesmo ideal, né? Seja o ideal profissional, o ideal religioso. Tem grupos que são, aquela família é a família religiosa, que segue aqueles conceitos. A família da caridade. Quando a gente fala da caridade, universaliza, né? Todo mundo se predispõe a ajudar uns aos outros, a ajudar a comunidade, né? Enfim, se você tem famílias de alemães, o alemão trabalha. O alemão trabalha. Você tem famílias de espanhóis, famílias de ingleses, famílias de americanos, né? Mas você tem famílias que tem japoneses, que tem italianos, que tem ingleses, tudo na mesma família. Entendeu? Não sei se vocês estão acompanhando a evolução do pensamento aqui. Você tem nessa família processos de raças, ou melhor, de gerações. Numa mesma família você tem várias gerações, aquelas famílias que têm mais história. Na Europa isso é comum, aqui no Brasil está se formando, que é um mundo novo. O Brasil é o planeta Terra. Bem. E o velho mundo? O velho mundo pode estar representando aquele agrupamento ainda que está precisando de trabalhar alguns aspectos do sentimento, do evangelho. Aí você tem lá na Europa esses corações que estão indiferentes, ou que estão remitentes, ou que estão frios, congelados. Aí o que acontece? Há uma necessidade de intercâmbio entre a nação brasileira, né, e as nações europeias. Mas esse processo de intercâmbio é um intercâmbio que tem que ser natural. Ele pode ser forçação de barra. Aí de vez em quando, o que acontece? Os exemplos que acontecem aqui, eles são levados para lá para ir fertilizando gradativamente esses corações de lá. Ou esses corações que estão lá na Ásia são trazidos para viver experiências aqui, seja por uma viagem, seja por conta de um familiar, ou seja pelo viés da reencarnação. Porque lá na Ásia, por exemplo, podem estar fechados, né? Aqueles corações que estão vibrando na guerra, eles precisam muitas vezes de ir para um mundo novo para ser fertilizados, né? Para ver o sol com uma outra tônica, porque o sol lá é escaldante, é deserto. Aqui eles vão ter o deserto, mas é um deserto curtido e até bronzeado nas praias imensas desses milhões de quilômetros desse Brasil afora. Aí o sol é observado com uma outra ótica, hein? Porque tem samba, né? Por quê? Porque tem alegria, porque tem frevo, né? Porque tem carnaval. Porque lá também tem carnaval. A festa onde a carne nada vale. Mas aqui, que também tem, e é protagonista da festa da carne nada vale, no meio da festa onde a carne nada vale, você tem alguns flertes, ou algumas fertilizações de coisas positivas também, da arte, da beleza, da cultura, embora fique em segundo plano, quando se embrenha no mecanismo da fascinação, da ilusão. Estamos fazendo um circuito aqui, um intercâmbio reflexivo, para que a gente possa entender como que funciona o processo nosso como indivíduos, Ângela. Porque, por exemplo, nós viemos para uma reunião como essa, né? Uma reunião espírita cristã, que tem como base o Evangelho, a fraternidade preconizada por Allan Kardec. Tanto que a doutrina espírita tem uma trilogia que não podemos abrir mão dela, que Kardec herdou de Pestalozzi: trabalho, solidariedade e tolerância. Mas a tolerância, vamos pensar, é no conceito de fraternidade, porque quem é fraterno
também é tolerante. Então essa reunião, o pilar dela é de trabalho. Mas o que justifica o trabalho é o sentimento que circula aqui, de fraternidade. É isso? De tolerância recíproca. Aqui todos nós somos iguais, no sentido de que somos filhos de Deus. Essa é a condição igualitária, soberana. Mas somos diferentes, no sentido de individualidade. Não existem dois espíritos iguais no universo. Deus não cria em série, não é produção em série igual parafuso. Aperta o botão, isso aqui, milhares de parafusos para ir lá para a montagem dos carros. Não é assim. Deus cria indivíduos. E dentro dessa individualidade, nós precisamos de trabalhar juntos. Porque trabalhando juntos, nós aprendemos uns com os outros. Porque no trabalho conjunto, você tem a oportunidade de trocar experiência. Então, os mais evoluídos auxiliam os menos evoluídos. É da lei. É da lei. Então a gente bate nessa tecla. Toda relação, você tem o mais evoluído e o menos evoluído. Ah, então já sei, mamãe eu sou mais evoluído que o meu marido. Aí o marido fala, eu é que sou mais evoluído que a minha mulher. Nós não estamos falando disso. Embora sabemos que existem idades espirituais. Existem crianças espirituais. Como existem adultos espirituais. Costuma uma criança assim ser mais velha do que o pai. Existe muito vovô que é muito mais infantil do que o netinho dele de 8 anos de idade. O netinho, ó, da cada sabão dele, né? Gostou do sabão? Sabão fraterno? Nós não estamos falando da questão cronológica, né? Da idade física. Estou falando de idade espiritual. Mas na relação, hoje, a própria ciência nos auxilia. Você pode ter, por exemplo, do marido, muito mais evolução na área do sentimento, e da mulher, muito mais evolução na área da razão. Por que os dois estão juntos? Vocês acharam que eu ia falar diferente, né? Porque essas mulheres só recebem os louros. Elas são mais evoluídas no sentimento. Que feminismo danado. Por que o homem não pode ser mais evoluído no sentimento? Existem inteligências emocionais. Existe a inteligência racional. O indivíduo ele é mais habilitado, ele é mais sofisticado, vamos pensar assim, na sua inteligência, para tirar deduções rápidas. Existem outros que têm uma desenvoltura de sentimento que é uma coisa que inebria. Então estão os dois juntos. Né? Então no momento da decisão, o de cá pode ser mais maduro do que o de lá. Numa outra situação, o maduro é o de lá. Então, nós não estamos aqui trazendo atributos que vão colocar o marido acima da mulher, ou o irmão acima da irmã, né? Ou o empregado inferior ao patrão. Se o patrão agisse com mais inteligência, ele teceria muito mais os louros dos funcionários do que o primeiro. Porque o lucro da empresa não depende só dele. Embora possa ser ele a cabeça organizadora. Ou pode ser apenas o magnetismo que atrai. Porque a cabeça organizadora costuma ser o funcionário lá da produção. É ele que chega, o chefe, o senhor não leva mal não, mas o senhor já pensou em tentar fazer desse jeito? Eu estava conversando com um companheiro que está administrando uma obra e ele estava tecendo elogios para o mestre de obra dele. Ele estava falando, esse aqui eu não abro mão dele de jeito. Porque costuma chegar o projeto aqui, que passou na mão com não sei quantos engenheiros, arquitetos, aí ele costuma bater o olho assim, ele é uma pessoa muito simples. Ele só bate o olho assim,
Aí esse amigo estava me contando, na hora que ele faz assim, aí quem faz assim sou eu, porque eu tenho que voltar com o negócio para trás e ele assim, fácil. A pessoa simples, que não vai dizer, não, tá tudo errado, esses caras não sabem fazer. Ele só faz assim, se deve ver isso aí. Como eu já conheço o homem há anos, eu não preciso falar mais nada. Volta com o negócio para trás. É espírito que tem bagagem. Não, Casabeto, é porque ele é servente de pedreiro desde 8 anos de idade. Aqui. Porque tem muitos serventes de 8 anos de idade que até hoje não sabem colocar argamassa no tijolo direito. Falei bobagem? Não. Tem coerência no que eu estou falando? Não. Então, eu vi na televisão, de vez em quando a gente tem tempo. Essa semana, de vez em quando dá umas brechas. Eu fico dando pra ver novela. Não dá tempo. Aí de vez em quando eu passo o olho e fico, pelo menos um capítulo, eu fico querendo assistir. Porque se assistir um capítulo, você já entende a novela. Você já sabe até como é que vai terminar. Embora a poderosa faz mistério, então você já conclui como é que vai ser. Na internet não problema é o tempo. Na minha época dava, na época Janete Clé, Assis Meira, Vale Menezes, dava para assistir, lá não. Aí no jornal mostrando uma parteira, lá no Nordeste. Você assistiu também? Assisti. Não me deixa mentir sozinho, não. Se eu mudar a história, eu só não ajusto. Tá. Aí ela já fez não sei quantos mil partos na vida dela. E é uma senhora, deve ter mais de, caminhando para 90 anos de idade. Isso. E ela tinha acabado de fazer um parto da bisneta dela. E a alegria da bisneta por estar recebendo o filho lá naquela condição dentro de casa. Isso vai contra todos os processos de asepsia, de organização, etc, etc, etc. E a gente fica pensando, que espírito é esse? Que espírito é esse? O compromisso dessa senhora dentro da simplicidade dela de dar a vida. Quem sabe lá atrás já exerceu medicina para fazer bobagem. Hoje já não tem um canudo, não sabe nem conversar, não é doutor, mas tem a bagagem. Está reencarnado lá no Nordeste. Possivelmente já viveu nos palácios na Europa. Já teve boa vida para tudo quanto foi lá, já foi aclamado, idolatrado. Mas caiu na indiferença, na ilusão, na vaidade. A gente de vez em quando assiste esses filmes que remontam às idades antigas. Né? Ontem mesmo eu assisti 2 cenas de um filme. Mesmo. Fiquei 10 minutos no filme e falei assim, deixa eu desligar. Estou lembrando de muita coisa. Para! Como é que é a gíria? Para! Os meninos só falam assim, você começa a falar um que não agrada, para! Olha que impacto dos meninos, olha que vibração que eles usam. Isso é constrangedor. Não mexe não. Por que nós estamos aqui? Vamos voltar. A questão 180 disse a Glócia, toda semana passada a gente não fez. Passando desse mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha. Passando de um mundo para o outro, sim. O espírito conserva a inteligência? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade. Chegou na palavra mágica. E das condições do corpo que vai tomar, ou seja, do corpo que ele vai usar. Então aqui o assunto é, o espírito vindo para outro mundo, ele conserva a inteligência? É lógico. Indubitavelmente. A inteligência é atributo da mente. Pois a mente é atributo do espírito. Isso você não perde. É atributo. É conquista. Então,
sair de um planeta para viver num outro inferior, você não perde. É o caso que nós citamos dos capelinos, da raça adâmica, que teoricamente foi expulso do paraíso. Não se fizeram dignos de permanecer lá. Vieram para cá e auxiliaram e continuam auxiliando. Embora milhões já voltaram para a capela. Mas existem milhões por aí, tentando lutar para ver se, como é que diz o Zé Grosso, né? Você que gosta de Zé Grosso, para ver se o carro pega no tranco. De uma inteligência. De uma inteligência. Há pouco tempo atrás, algumas décadas, um médium aqui de Belo Horizonte, de nome João Nunes Maia, fundador de uma casa espírita que tem aqui no bairro Meio de Mar, Arão Rei, chamado Maria Nunes. João Nunes Maia era de uma simplicidade, era uma coisa magnífica. Ele, inclusive, foi o fundador da livraria da União Espírita Mineira. Trabalhou muitos anos na União. O João Nunes Maia, a mediunidade dele, a simplicidade dele, muitas vezes era desconsiderado, né? Os espíritas, porque costuma ter uma gama elitista aí que não é fácil, não. E ele enfrentou muitas dificuldades, porque o médium era o Chico. E era mesmo. Só que não era o Chico o médium, eram os Chicos os médiuns. Porque a manifestação dos espíritos se dá de uma forma universal. Tem médiums trabalhando de uma forma esplendorosa dentro do raio de ação dele, das possibilidades dele, lá no, como é que a gente fala na roça? Cafundé do Judas. Sabe o que é Cafundé do Judas? Tem que explicar que não é palavra chula. Cafundó. É Cafundé, porque eu já misturei com o Nordeste. Esse povo não entende. Então é Cafundó, tá bom. Cafundó, porque nós estamos em Minas, eu não posso falar Cafundé. Você sabe por que o mineiro fala o ar? Depois eu conto pra vocês. Aí o meta lá no final do mundo, lá onde que o Judas feriu o pé. A senhora não sabe essa história. Ele feriu o pé lá onde o meta está trabalhando. Porque ele furou a meia um pouco antes. Porque um pouco antes ele perdeu as rodas. Quer dizer, lá no cantinho do mundo, os espíritos estão trabalhando lá do mesmo jeito. Lá na América do Norte, lá na Ásia. Porque o ensinamento dos espíritos, estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, está vindo do alto para atender a todos. É universal. Por isso que Allan Kardec formou o Livro dos Espíritos a partir de milhares de mensagens. O trabalho dele foi dar o colorido, organizar e definir didaticamente uma obra. Mas quantas mensagens o Kardec jogou fora? Não, isso aqui não atende. Mas ó, essa aqui atende. Engraçado, eu recebi de um médium lá da América do Norte, eu recebi a mesma mensagem aqui do médium aqui na França. Então isso caracteriza o quê? Coerência. Ok? Então você não aceite uma mensagem simplesmente porque falou que é mensagem mediúnica, porque o médium trouxe, porque tem médium de todo tipo, como diz o Arnaldo Rocha, tem médium com M maiúsculo e tem médium com M minúsculo. Pois é. E aí vai. Então, os espíritos estão se comunicando na intuição da senhora na sua casa, ou numa revelação. Por quê? A ideia é o desenvolvimento da inteligência, tanto do espírito que se comunica, como o desenvolvimento da inteligência do médium que recebe e da inteligência daqueles que vão analisar. Por que você está falando tudo isso? Eu vou voltar a João Nunes Maia. Lá atrás, visitando um dia a colônia Santa Isabel, aqui em Betim, eles faziam um trabalho maravilhoso com os leprosos, né, ou os portadores de ranceníase, e um determinado dia, o salão lá do centro espírita
daqui a pouco eu lembro dele, Campos Vergal, lotado. Aí de repente João Nunes Maia viu entrando num ambiente um espírito de uma condição evolutiva maravilhosa, uma luz que irradiou no salão, que ninguém observava, mas as pessoas foram ficando comovidas, e era o espírito que tinha adentrado no ambiente. Aí ele ditou para João Nunes Maia uma fórmula de uma pomada. E essa fórmula dessa pomada, à base de própolis, já ajudou a milhares de pessoas. O espírito que entrou no ambiente é o espírito de Franz Anton Mesmer, um dos precursores do espírito. E quando ele terminou de ditar a forma da pomada, ele perguntou para o espírito qual era o nome dele. Ele falou assim: o que importa? Nomes. Os nomes atendem só as vaidades dos nomes. Eu queria que você assinasse essa receita com o seguinte nome: Vovô Pedro. E essa pomada Vovô Pedro, eu acho que a maioria já deve ter passado um bocadinho dela. É uma coisa fantástica. Porque uma pomada que tem propriedades espirituais de alta relevância, são curadoras. E trabalham essas propriedades em nível do perispírito, ou seja, do corpo espiritual. Por que você contou tudo isso? Para dizer da humildade de Mesmer em pedir para assinar o nome do vovô Pedro. Mesmer foi um espírito que por muitas encarnações teve evidência na área da ciência, na história, na própria ciência humana, da história universal. Como Mesmer, existem milhares de espíritos, estando lá no mundo espiritual ou reencarnados, aqui no Brasil, que estão exercendo um trabalho extremamente voltado para a área da simplicidade, da humildade, das conquistas das próprias virtudes. Embora eles estão usando a inteligência que foi dinamizada no tempo. Deu aí? O problema da sociedade é que os homens que utilizamos a inteligência, muitas vezes para atender o nosso orgulho ou o nosso egoísmo, no que reporta aos interesses puramente fugazes. Zé Grosso, essa entidade espiritual que se comunica, nos leva a belas gargalhadas, ele foi um espírito que já liderou muito na Europa. Guerras, patricídios, situações das mais difíceis. Até que ele, cansado de sofrer pelas suas dificuldades, ele pediu a Jesus que pudesse ter uma oportunidade, mas ele queria começar uma vida completamente diferente. Aí trouxeram ele e Palminha, um espírito que é uma dupla, que não é caipira, mas que se tornou caipira no movimento espírita, porque tem Graveto e Palmeirinho, e tem Zé Grosso e Palminha. Não é Palminha. Sabe como é que foi a vida deles? Lá no sertão da Paraíba. Debaixo de uma dificuldade imensa. Aí, em meio à dificuldade, costuma a circunstância fazer o sapo pular, né? Como eles eram inteligências, acostumadas a liderar, de alguma forma na juventude o passado começou a voltar. E eles, indignados com aquela situação, com a situação econômica, social, começaram a mentalmente querer arquitetar alguma coisa para mudar. São os idealistas, né, Marco Aurélio? Aí, por uma questão de sintonia vibratória, eles acabaram se reunindo com outros espíritos, que vieram mais ou menos com o mesmo propósito.
mas muitos deles não deram conta de ir até o fim. Acabaram então formando o bando de Lampião. Só que a misericórdia da providência divina, no caso deles, definiu uma situação que facilitou em muito para que eles não recalcitrassem nos erros dos quais eles vieram aqui tentar se redirecionar. Ali uma determinada circunstância lá, Lampião e seus sequazes organizaram uma emboscada, iria vitimar alguns milicianos, não, alguns macacos. Macacos de Volante e macaco. Isso mesmo. Nossa, chegou a tudo. A A polícia era chamada por eles de macacos. E depois dessa emboscada, eles acabariam entrando numa cidade para saquear, enfim. O que aconteceu com esses dois que faziam parte do bando? Quando eles viram um plano todo arquitetado, aí foi acionado o mecanismo da intuição. E eles, de alguma forma, se lembraram dos compromissos assumidos antes da reencarnação. Então eles começaram a sentir piedade, misericórdia no coração para com aquelas pessoas que iriam sofrer diante dos ataques. Porque eles, na memória espiritual, de alguma forma recordaram dos gritos alucinantes que eles foram protagonistas em outros instantes. Então, de alguma forma, os dois arquitetaram uma maneira de contar que isso iria acontecer. Eles mandaram informantes para que as pessoas se preparassem, porque haveria essa situação. O que aconteceu? O plano foi por água abaixo e Lampião, que também era espírito velho, percebeu que alguém houvera entregado. Tinha traidores no bando. Começaram a levantar a situação. Chegaram os dois, Zé Grosso e Palmeiras. O que eles fizeram? Puseram os dois para correr. Correr no meio do sertão, do Agreste, que bala ia comer atrás dele. Só que no caso do Zé Grosso, Lampião fez questão de tirar uma das suas missões anteriormente, antes de tirar a vida. E os dois então desencarnaram dessa maneira, correndo o deserto e sendo metido de tiro ao alvo. Diz o Zé Grosso que ele só sentiu um solavanco nas costas. E quando ele sentiu o solavanco, ele falou assim: ele me acertado. Mas ele, do jeito que estava correndo, continuou a correr. E foi correndo, e olhava para trás e não via mais ninguém. Até que ele foi abraçado pelo espírito de Sheila, que apaziguou os seus ânimos e redirecionaram os dois para um atendimento espiritual. E hoje são grandes trabalhadores do Evangelho e nessa noite estão nos visitando, diga-se de passagem. A gente deu essa voltinha no Nordeste, na Europa, para voltar no plano que nos importa, do cuidado que nós temos que ter nesse momento. Porque os nossos espíritos somos viajores. Nós estamos de volta. De outro mundo, pode ser. Mas de outras vidas fica melhor ajustado. Quem nós fomos no passado? Quem não importa. O que nós fizemos? Talvez não seja tão relevante. Mas uma coisa é por nós tido como de muita importância. Observarmos as nossas tendências e as nossas
as nossas dificuldades e as virtudes já conquistadas. A inteligência como atributo, ela tem que ser conservada, ela tem que ser observada e ela tem que ser aprimorada. Então, como nós estamos tratando essas nossas possibilidades? Você tem investido? Quando eu falo, por exemplo, em inteligência racional ou os planos da cognição, nós temos valorizado a importância de estudar, ler alimenta o espírito. No Japão, as crianças até 12 anos já leram pelo menos 34 livros. A média da população brasileira não dá 3 livros por pessoa numa vida inteira. Fui generoso, gente? Foi? 3 livros? Dá essa média mesmo? Contando com didático. Como didático. O Arnaldo Rocha defende uma tese muito interessante. Que os países que foram colonizados, organizados por protestantes, têm uma cultura muito maior do que os países organizados pelos católicos. Por quê? Os protestantes, como por exemplo na Alemanha, graças a Martin Lutero, eles estudavam. O único livro que tinha era a Bíblia. A Bíblia que foi traduzida para o alemão. Então, com isso, a cultura alemã foi extremamente estimulada. Vejam o Brasil, o índice de analfabetismo. Nós não estamos transferindo responsabilidades para a igreja, mas nós estamos dizendo que nesse momento, qual que é o grande desafio de todo o sistema político do nosso país? Levar educação para o povo brasileiro. Levar informação, cultura. Por quê? Nós vivemos num mundo em que estamos apagando incêndio o tempo todo. O que vem de notícia? O problema da saúde, o problema da estrada, o problema da violência, uma série de problemas. E aonde está a raiz de todos os problemas? Ano que vem tem eleição, vocês vão escutar muito isso. Está onde, doutor? Na educação. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Então não vamos entrar no contexto social, vamos falar do que nos importa. As questões espirituais. Para mim entender, para mim aprender, eu preciso de adentrar nisso. E não pensem que é uma proposta para intelectuais, não. Que não é isto que a doutrina espírita propõe. Tanto é verdade que Kardec trouxe a doutrina espírita para o povo. Tanto é verdade que ele escreveu o livro dos Espíritos, depois ele explicou o livro dos Espíritos em 4 outros livros. 4 outros livros. Porque a doutrina espírita ela tem que ser inteligível. Ela tem que ser fácil de assimilação, porque não tem nada de misterioso. A doutrina espírita propõe o quê? Nos mostrar sobre a realidade da imortalidade da alma. Ponto. Como será a vida pós-morte? Os espíritos se comunicam o tempo todo. Nós estamos num mar de influências. Nós somos espíritos. Nós nos comunicamos. Se nós nos intercambiamos com os encarnados, nós intercambiamos com os desencarnados. E os desencarnados conosco. Só pela palavra? Não. A palavra é só um recurso. Porque esse intercâmbio, nós estamos falando de intercâmbio vibracional, partícula mental. Quando tu pensa, tu está endereçando o seu pensamento pela sua vontade e pelo sentimento, você qualifica ele dando luz ou dando treva. Eu lanço um raio mental, uma onda mental na direção da Laura, por exemplo, dependendo do nível de interação que nós temos, eu não preciso de verbalizar. Ela sente. Se foi uma coisa boa, se não foi uma coisa boa. Não é assim que é denominado, por exemplo, para a psicologia como
como transmissão de pensamento? Essa é a realidade. Mas só saber disso não nos basta. Porque os filmes estão contando. Aliás, não estão revelando, porque desde que o mundo existe, nós sempre falamos sobre intercâmbio espiritual e sobre vida após morte. E em alguns casos sobre reencarnação. Agora, o momento não é só dar informação, é entender que essa informação na realidade traz consigo um compromisso que pode nos libertar dos grilhões que estão nos fazendo sofrer. Não basta saber, é necessário viver. Por que nós estamos sofrendo? Tem uma história passada? Tem. Tem influência espiritual? Tem. Tem inibições de agora? Tem. Mas qual que é a solução? Nós começarmos a verificar que as conquistas do Espírito, elas não estão situadas, elas não podem estar focadas só no mundo lá de fora. Eu acho que nós somos bondosos agora. Que a frase deveria ser que as conquistas do Espírito não devem estar focadas lá fora. Eu só coloquei só lá fora. Conquista espiritual é de dentro. Paz e felicidade não está no carro que tu compra. Porque felicidade no carro, você comprou, depois daqui a 5 minutos que ele foi para o asfalto, ele já não é mais zero. É? Você fica um ano planejando vestido para o casamento. Chega lá, na hora que você entra, na porta da igreja tem uma outra com um vestido igualzinho. Tinha tudo para ser felicidade, passou a ser inferno. E olha que era dentro da igreja. Fica a vida toda se cuidando para ficar bonito e tal. E os anos vão chegando, os trem vão caindo. Os trem, eu estou em Minas. Minas é trem. Aí a gente vai se movimentando nos contextos que a vida vai nos mostrando que não é tão assim. Tem que cuidar? Tem. Passar perfume? Tem. Passar. Qual? Não, você não gosta. É Rush. Pode arroz. Pode Jesus. Depois eu acho engraçado. Foi lá atrás. Entendeu? Aí a vida vai nos mostrando. Aquele filho que eu dei tudo pra ele, olha. Ele não tem mais carinho comigo. Que absurdo. O marido que eu carreguei água na peneira pra ele, ó, arrumei outra. Desgraçado. Não é assim? Aí a gente vai observando que a felicidade que nós investimos tanto nela lá fora, na realidade foi perda de tempo. Foi não. Foi oportunidade. Foi aprendizado. E a vida vai devolvendo. Vai devolvendo para que a gente possa verificar que nós temos que cuidar desse espírito que está aqui. Que sou eu. Essa personalidade aqui, inclusive, ela é transitória. Estávamos assistindo um show de uma cantora brasileira aí, das mais famosas. Aí terminou o show, aí juntou um monte de gente dela, mas você está esplendorosa, foi esplendorosa no show. Ela falou assim, mas eu sou esplendorosa. Eu engoli seco. Senhor Jesus, amado Mestre, espiritualidade bendita, cuida dessa moça, proteja para que a queda do salto não seja tão dolorosa, porque cair do salto é da lei. Não tem perhaps. Subir no tamanco cai mesmo.
Então, se eu estou me sentindo em cima do tamanco, vai a dica. Eu nunca usei tamanco, mas como é que é? Mas eu já vi. Quando a mulher chega, minha amiga, não posso contar, não está aqui, está na evangelização, Jesus está cuidando dela. Quando chega depois do casamento, né? Todo bem, a primeira coisa que eu entro de casa é tirar o salto. Aí relaxa. Aí entra no equilíbrio. Aí voltou para o centro. Não é para o centro espírita. Voltou para o eixo. O casamento não pode usar salto. Quem falou que não pode? Mas saiba que subir no salto tem que descer do salto. Agora é melhor você descer com maestria do que o salto quebrar. A ala feminina sabe o que eu estou falando, que o salto quebra. Tem coisa pior, não? Já quebrou para você? Mas não foi por causa da lei, não. Foi porque tá aquela marca de sapato você não compra mais. É mais ou menos assim, não é verdade? Leva chinelo. Pois é, gente. Sabe por quê? Que aí começa a usar chinelo na festa, depois calça de novo para sair, eu já vi isso. Né? Aí nós vamos entender a ala feminina como a ala masculina. Que a ascensão, ela tem que ser moral. A ascensão, ela deve ser espiritual. Quando se ascende espiritualmente, o tamanco é de luz. E quem está em cima do tamanco não sabe que está. E nem se reverencia por isso. Observemos as almas que passaram por nós com tanta maestria, com tanto amor. Foram aqueles corações que mais nos mostraram a beleza de serem simples. Ser simples como as pombas. Isso é lindo. Não tem nada a ver com tamanco, viu, gente? Usem tamancos, saltos, por favor, porque as mulheres é que abrilhantam, como os homens também. Continuem! Não tem nada a ver, porque tem muita gente que está em cima do salto, que está flutuando nas estrelas, de tanta simplicidade. Como tem muitas de pés descalços, que não se fazem dignas de usarem tamanco. Portanto, nós estamos refletindo aqui, não em relação às aparências, às questões de fora. Entenderam bem? Nós estamos falando aqui do que é o foco principal que deve ser o nosso. Jesus. Amor. Caridade. Benevolência. Indulgência. Perdão das ofensas. Esse é o nosso foco. Porque o BIP, aparelho que Jesus usava, não tem mais não, agora é o iPhone, já. Jesus usava BIP. Sabe o que é BIP? Vocês lembram do BIP? Quem foi médico? Sabe o BIP? Eu conheci BIP. Só conheceu? Ele veio antes do Jesus celular. usava, só sabia? O BIP foi antes do Está no livro dos celular. Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão é o BIP. Usemos o BIP, o aparelho que nos coloca na condição de servidores sempre. Esse é o nosso desafio, porque com isso o nosso mundo fica um mundo ditoso, ele se torna um mundo regenerado. Aí quando nós estivermos diante da dor do outro, nós vamos estar não parados para observar as aparências, mas sim cuidando da alma que está ali naquele corpo disforme. Se Jesus se prendesse à questão do mundo externo, ele não tinha ido no Vale dos Leprosos cuidar dos leprosos. A sociedade repugnava, ele amava, porque ele via por trás das aparências a essência de um espírito em evolução que nasceu para brilhar e não para morrer de fome.
O brilhar é se projetar nas bases do amor e transformar a intimidade num grande paraíso. Jesus chama Simão Pedro e diz para ele: mar alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça infinita da amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões do vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinhos, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas missões. E de pescar no mar alto da vida. Se ele ainda te convida a pescar apenas na praia, é porque ali tu dá conta e não pode ir mais à frente. Mas a grande maioria da humanidade está sendo convidada para, como Pedro, ir enfrentar as ondas bravias do testemunho. Pois vencendo-as, administrando-as, na manhã seguinte voltaremos para o cais, para o porto seguro da nossa consciência em paz. Muita paz para todos. Agradecemos aqui.